Primeiro eu vou falar quem são os SEALs, né? Para quem não conhece, os SEALs é uma das melhores tropas de elite do mundo. Então eles estão embutidos em cenários de guerra no mundo inteiro. E eles observaram, os oficiais, ao longo de 10 anos, que tinham atletas de elite que não conseguiam concluir o curso e tinham pessoas, aquele carinha magrinho lá da fazenda, que conseguia concluir um curso, que é muito difícil. Eles são levados ao extremo, tanto no mental quanto no físico. Então, eles recrutaram uma equipe de pesquisadores, neurocientistas, e observaram que aquelas pessoas que passavam tinham algumas características, inclusive a predominante, que é um propósito muito forte. Tá? Então, na base deles em San Diego, na Califórnia, eles começaram a entrevistar os candidatos, tanto os que passavam quanto os que não passavam. E eles chegaram à conclusão de que aquele que passava, ele tinha características que foram predominantes, que é o propósito forte, meta e plano de ação, visualização, conversa interna positiva e controle do estresse, que é a respiração. Tá? Então, aqueles candidatos que não passavam tiveram um treinamento com base nos protocolos que os neurocientistas montaram e surgiu de 1/4 de aprovação para 2/4 de aprovação. E após isso daí, eles soltaram para o mundo, tá? Para poder utilizar tanto no meio corporativo quanto no meio físico, militar, não importa. Então, como que funciona isso? Primeiro, para nós chegarmos a um objetivo, nós temos que ter meta e plano de ação. Então, o Navy SEAL, antes de qualquer missão que ele vai fazer, ele recebe lá o protocolo, ele tem a meta, o objetivo da missão dele, e ele tem o plano de ação, como que ele vai fazer aquilo. Então vamos pensar no meio civil, vamos pensar, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que queira, por exemplo, emagrecer. Ela tem a meta dela, isso é neurociência, tá? Se você não colocar no papel, se você não pautar aquilo, você acaba esquecendo e procrastinando. Porque quando a gente coloca no papel a meta e o plano de ação, nós conseguimos ter ali um direcionamento melhor. E a chance de procrastinar diminui. Tá? Então, uma pessoa que quer emagrecer, ela colocou lá a meta dela, emagrecimento. Qual é o plano de ação dela? O que ela vai fazer? Qual o tempo que ela vai disponibilizar para isso? Quais são os recursos dela e qual é o prazo que ela quer alcançar aquilo? Pronto, ela já tem um direcionamento. Então, a chance dela procrastinar e de errar diminui. Tá? No meio dos Navy SEALs, eles têm um ditado que chama-se coma o elefante. Não é para ninguém comer elefante, por favor, tá? O que é comer um elefante? Olha o tamanho daquele animal. Então eles dizem para nós fragmentarmos os problemas, todas as ações que nós formos fazer. Então, quando nós temos um problema muito grande, se você focar naquele problema, você vai acabar desistindo, porque nós, seres humanos, somos imediatistas. Então, se é um problema muito grande, vou dar um exemplo de uma maratona. Se você for pensar na maratona, tipo, eu tenho que correr por 42 quilômetros. Você vai desistir. Então, o maratonista, geralmente, ele foca em 1 quilômetro de cada vez. Voltando ao exemplo do emagrecimento, o que é você fragmentar aquilo? Se você fez a primeira refeição do seu dia certo, você já está 1% mais perto do seu objetivo. Tá? Então, os Navy SEALs, ele tem, dentro de cada missão que ele vai concluir, cada treinamento, ele foca em pequenas vitórias. Porque dessa forma você está mandando para o teu cérebro informações que vão te estimular, te motivar a continuar dentro daquilo que é difícil. Tá? Então, vou dar exemplo de atletas que utilizam isso. Eles nem conheciam a técnica e de forma meio que subjetiva, o atleta ele acha estratégias para ele conseguir chegar nos objetivos. O Ayrton Senna, ele visualizava tudo o que ele ia fazer na corrida. Ele visualizava a corrida, tudo que poderia acontecer de ruim. Porque o nosso cérebro, quando você imagina e visualiza, você está criando caminho neural. Então, mesmo que você não tenha passado por aquilo no meio físico, você já vivenciou aqui. Então, a chance de você, vou dizer, no mundo militar tem um ditado que chama colar as placas. A chance de você colar as placas minimiza muito. E os Navy SEALs, antes de qualquer missão, eles visualizam cada detalhe do que ele vai fazer. Ele visualiza ele tomando tiro, ele visualiza o amigo dele sendo ferido, ele visualiza tudo que pode acontecer de ruim, inclusive. Porque dessa forma ele tem ferramentas e meios para conseguir sair daquela situação de estresse.
né? Então vamos pensar que eles são a melhor tropa de elite do mundo, eles estão incluídos em cenários de guerra, vivenciando situações em que nós nem imaginamos o que é. Tiro, bomba, pessoas sendo feridas, e eles continuam caminhando e performando, independente da situação que eles estejam vivenciando, tá? Os Navy SEALs, eles são pessoas de elite, inclusive fora da profissão deles. Então, quando eles deixam de ser Navy SEALs, eles continuam ainda sendo pessoas e seres humanos de elite. Eles são pessoas que acordam todos os dias mais cedo do que as pessoas comuns. E não é apenas acordar cedo por acordar, eles acordam cedo para produzir. Então, se vocês conhecem David Goggins, Jocko Willink, são pessoas que hoje em dia estão embutidas mais no meio civil, eles dão treinamentos, palestras para o meio corporativo, estão aí no YouTube, no Instagram, e eles motivando pessoas, inclusive atletas e pessoas comuns. Podem ver que esses caras acordam, vão correr lá 10 quilômetros, 4 da manhã. Tá? Por quê? Porque dessa forma eles estão dando informações para o cérebro dele, que ele é mais forte, ele está criando resiliência. Tem uma frase no meio deles que eles dizem que o único dia fácil foi ontem. O que significa isso? Que não importa se o dia de ontem ainda foi muito difícil, hoje pode ser pior, mas eu vou continuar seguindo. E tem uma outra frase deles que eles dizem: abrace o desconforto. Porque quando a gente abraça o desconforto, a gente se torna mais forte. E a chance dos problemas externos nos abalar diminui, minimiza. Tá? Então, a primeira técnica deles é: tenha metas e planos de ação. Dessa forma você está deixando direcionada para o teu cérebro. Você não vai travar, congelar e esquecer do que você tem que fazer. Tá? Porque se você falar apenas, eu quero emagrecer, tá? É muito subjetivo. Você não mandou a informação correta para o teu cérebro, você não vai fazer o que tem que ser feito. Agora, quando está tudo direcionado, a chance de você procrastinar e deixar de lado minimiza. Como foi desenvolvido por neurocientistas, eles estavam visando o quê? Primeiro, que durante uma situação de guerra, em cenário de conflito, o que entra em ação? É a nossa amígdala cerebral, que é do nosso cérebro primitivo, que é o que ele estava falando. Quando a fisiologia do estresse age, nós liberamos adrenalina, cortisol e noradrenalina. Então, uma pessoa, ela libera esse tipo de hormônios para ter um foco e energia momentânea. Porém, se ela fica em altas taxas na nossa corrente sanguínea durante muito tempo, ao invés de nos ajudar, nos atrapalha. Diminui seu sistema imunológico e você não consegue continuar performando. Então, quando você controla essa fisiologia do estresse, você consegue lidar com as situações estressantes. Visando a defesa pessoal, visando o emagrecimento ou qualquer problema que nós tenhamos na nossa vida. Tá? Então, eles dizem para nós planejarmos e termos metas, fragmentar os problemas, porque dessa forma a gente consegue ter pequenas vitórias, certo? E assim você está estimulando o teu cérebro, porque nós seres humanos somos imediatistas por natureza. Então nós queremos resultados rápidos. Então se você já deu um resultado para o teu cérebro, eu venci a primeira refeição, eu venci a segunda refeição, eu fui e treinei. Então você já está 3% mais próximo da sua meta. Tá? Pensando dessa forma para o emagrecimento. E aí nós entramos na próxima técnica, que é a de visualização e conversa interna positiva. Então, quando você visualiza o sucesso, você visualiza você magro, você concluindo uma maratona, você lembra que eu falei que você cria o caminho neural? Então, você já está estimulando o teu cérebro para aquilo. Conversa interna, por exemplo, você tem a tentação ali durante a sua dieta de comer algo que você não deveria. Aí você repete para você mesmo: se eu comer isso, eu não vou estar perto do meu objetivo. Então, uma maratona, é só mais 1 quilômetro. E aí você vai enganando o teu cérebro dessa forma. E aí você vai criando no seu cérebro um condicionamento de ficar cada vez melhor. De não fazer aquilo que ele quer, porque o nosso cérebro, por natureza, também é preguiçoso. Ele quer poupar energia. Tá? Então nós temos que meio que hackear o nosso cérebro, de tornar ele, mostrar para ele que nós é que controlamos, não ele que controla, certo? Então, visualização de tudo que você for fazer, conversa interna. Por exemplo, está passando por um dia difícil, repete para você mesmo: eu vou passar por esse dia. Lembra da frase deles: o único dia fácil foi ontem. Não importa se o dia foi difícil, a gente vai continuar performando, tá?
E a última técnica, que é controle do estresse. O que é o controle do estresse? Vem da yoga, é algo milenar. Então, na yoga já se utiliza disso, que é a respiração. Os Navy SEALs, ele tem uma respiração que chama 4x4. Eu vou falar isso da forma prática, tá? Porque eu vivenciei ela tanto no meio mental quanto no físico. Quando a gente está fazendo esporte, por exemplo, se a sua fisiologia do estresse está alta, você respirar 4 segundos, reter 4 segundos, soltar 4 segundos e reter mais 4 segundos. É muito difícil. Então, os Navy SEALs dizem para você respirar 4x4. Você respira 4 segundos e expira 4 segundos. Respira 4 segundos e expira 4 segundos. Dessa forma, você está diminuindo o nível de cortisol, adrenalina, noradrenalina e aumentando o nível de dopamina. Então, você consegue manter mais focado. Tá? Durante uma situação de estresse mental, você tem que fazer a respiração mais retida. Então, você tem mais calma para você abaixar a sua frequência cardíaca e esses níveis de hormônios que servem para a nossa energia e o foco momentâneo. Então, você tem que respirar 4, reter 4, soltar 4. Tá? Repete isso até você abaixar a sua frequência cardíaca, o seu nível de adrenalina. E você sente isso daí abaixando. Você sente o seu coração ficando mais tranquilo. Enquanto o Rica estava falando ali, eu estava aqui controlando a minha respiração. Que é normal, estou falando para pessoas que eu não conheço, vou falar para uma câmera, então é normal a nossa fisiologia do estresse, né, a nossa amígdala cerebral agir. Por quê? Porque às vezes ela vê como uma ameaça algumas coisas. Então, voltado para o meio do que todo mundo aqui faz, que é a defesa pessoal, se vocês conseguirem controlar a fisiologia do estresse, conseguirem se manter focados, saber como agir, porque não adianta você saber técnica só. Se você não tiver o controle emocional, você vai acabar fazendo besteira. Então é o que o Rica falou. No meio jurídico, às vezes vai gastar lá 80 mil reais com um advogado por uma ação que você teve. Tá? Então, todo mundo precisa da resiliência mental, seja no meio profissional, no meio amoroso, no meio esportivo. Eu comecei a utilizar essas técnicas, na verdade, e comecei a estudá-las há 9 anos atrás. Durante o momento que eu estava passando na minha vida, que eu queria apenas ficar no meu quarto, fugindo de tudo o que eu tinha que enfrentar. Eu sempre fui atleta do boxe, do jiu-jitsu, atleta de rugby na faculdade. Então, eu tinha resiliência física e a mental, que é a que mais importa. Os Navy SEALs, como eu disse, tinham atletas de alta performance, atletas de elite, que não passavam no programa de treinamento deles. Por quê? Porque não basta ter apenas um físico bom. Se você não tiver uma mente boa, você não vai continuar performando. Você pode chegar até um nível, mas depois você vai cair. Mas quando você tem uma mente forte, você supera até o nível físico. Tá? Então, Michael Phelps também, ele visualiza, antes de nadar, ele visualiza tudo que pode acontecer. Ele visualiza o óculos dele enchendo de água e ele continuando. Então, ele criou o caminho neural ali. Agora, se ele visualiza ele travando, entrou água no meu óculos, eu vou parar. Não. Então, o criador, eu venho do Krav Maga também, tá? Eu sou um instrutor de Krav Maga. O criador do Krav Maga, o Imi, ele diz que 2/3 da capacidade técnica é absorvido antes de dormir. Você visualizando aquela, por exemplo, você fez um treino físico. Aquilo que você fez lá na sua academia, fez com o seu professor, com o seu mestre, se você visualizar aquilo, principalmente os detalhes, antes de dormir, o teu cérebro vai armazenar muito mais aquela técnica. Aquela técnica vai se tornar muito melhor no outro dia. Então, tem atletas que aprimoram a técnica primeiro aqui. Eu vou falar de um estudo que teve com jogadores de basquete. O grupo A, eles fizeram arremesso livre em quadra. O grupo B, eles fizeram arremesso apenas mentalmente. E o grupo C, eles fizeram arremesso fisicamente e mentalmente. Quais tiveram o melhor resultado? Os que tiveram ação mental. Se tiver ação mental e física, melhor ainda, o resultado é extraordinário. Tá? Então, quando nós queremos aprimorar um gesto motor, nos prepararmos para fazer algo que nos dá medo, se você vivenciar aqui primeiro, tiver uma conversa interna positiva com você mesmo, por exemplo, eu consigo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou concluir essa prova, eu vou ficar mais um dia focado na minha dieta. Então você consegue meio que hackear o teu cérebro e fugir daquilo que ele sempre vai fazer você parar, procrastinar e poupar energia. Tá?
tá? Então, eu vou falar agora de forma segmentada, como se fosse o protocolo do que eles criaram. Para nós fazermos qualquer coisa na nossa vida, nós temos que ter meta e plano de ação, nós temos que fragmentar os problemas, nós temos que visualizar e ter conversa interna positiva e o controle do estresse. Então, tudo que vocês forem fazer daqui para frente, tenta colocar, mesmo que seja... Tem pessoas que conseguem apenas no mental, mas tenta palpar ali, colocar no papel o que você quer, o que você vai fazer para alcançar isso, quais são os recursos que você vai disponibilizar para isso, o tempo, prazo que você quer alcançar. Fragmente aquilo que você vai fazer, etapa por etapa. Depois você visualiza você fazendo, terminando aquilo e tendo sucesso. E você controla a sua fisiologia do estresse através da respiração. Então, se funciona em cenário de guerra, com pessoas que são de elite, funciona para pessoas no meio civil. Nós não estamos vivenciando aqui um cenário de guerra. Então, nós conseguimos aplicar isso no mundo corporativo, meio amoroso, profissional. Então, basta nós termos direcionamento, é o que a neurociência diz, tá? Para nós colocarmos informação, o máximo de informação possível para o nosso cérebro. Que aí você consegue reter aquilo e você consegue seguir sem procrastinar, tá? Então, lembre dessa frase, o único dia fácil foi ontem, e abracem o desconforto. Vocês que treinam para defesa pessoal, não é confortável, não é fácil. Então, quanto mais a gente se colocar em situação difícil, mais fácil vai ser lidar com a situação difícil, tá? Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês apliquem essas técnicas a partir de hoje em tudo que vocês forem fazer, tá? E eu quero aqui mostrar rapidinho o meu livro, que é Defesa Pessoal. Voltado, na verdade, não são técnicas, tá? É mais voltado como protocolos para a defesa urbana. Do que nós temos que fazer. São os protocolos do que ele disse. Consciência situacional. 70% da defesa pessoal, 80% da defesa pessoal é isso. É a prevenção. É você se antecipar. Saber o que vai fazer, analisar o ambiente e as pessoas. Então, dessa forma, você nem precisa chegar na técnica, tá? Então, defesa pessoal também é planejamento, é meta, é visualização. Controle da respiração, você tem que se controlar às vezes. No dia a dia, quantas pessoas não vão querer tirar você do eixo? E se você não tiver controle emocional, não controlar a sua respiração, vocês vão utilizar a técnica de uma forma que não deveria. O próprio nome já diz, defesa pessoal. Então, é para resguardar a sua vida, a sua integridade física, certo? Então, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Obrigado.